Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarina Anderaus e eu sou síndica do meu condomínio. E hoje eu vim fazer um desabafo para vocês. Eu não consegui me aguentar, eu tive que gravar esse vídeo porque eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque um inquilino péssimo se mudou há poucas semanas e eu estou comemorando a saída dele com toda a minha alegria, com toda a minha energia de síndica que gosta de ter um condomínio bem organizado, que gosta da harmonia no lugar. E esse cara, ele não trazia harmonia alguma. Vamos ao relato de alguns percalços que tivemos com a presença dessa criatura aqui no nosso prédio. Ele morava alguns andares acima do meu e temos sacadas aqui no condomínio, aqui no prédio. E qual era o hábito dele? Ele fumava na sacada e ao invés dele ter esse gesto de educação dos fumantes, que é o quê? Você carregar um cinzeiro para você depositar as cinzas ali, você apagar a bituca ali, depois você jogar no lixo, né? Porque já basta você colocar fumaça para fora da sua unidade, né? Você ainda tem que recolher a questão das cinzas e tudo mais. Ele não fazia isso, né? Aliás, como muitos fumantes, infelizmente, não têm esse bom hábito. Então ele ficava fumando e espalhando as cinzas dele por aí. E essas cinzas, elas caíam na minha unidade. Olha só que legal. E olha que eu sou a síndica, né? Ele não respeitava nem o fato de ter a síndica alguns andares abaixo. Ele não estava nem aí com ninguém. E não era só as cinzas, né? Que vivia ali no meu batentezinho, vivia cheio de cinza. Ele inclusive manchou a pintura da minha sacada por causa dessas cinzas, né? E ele não era do apartamento exatamente acima do meu, ele era alguns acima, então provavelmente quem estava acima recebeu mais também, né? Ele também jogava bituca, olha só que coisa legal, né? Então vira e mexe tinha bitucas caídas dentro da minha sacada. E aí fica um alerta para você que é fumante e que acha que a bituca não tem problema. Tem problema sim, tá? Uma bituca acesa que possa cair de repente dentro da unidade ou pegar numa pontinha de uma cortina de tecido pode causar um incêndio, tá? Eu já soube de incêndios que começaram com uma bituca acesa. Então, gente, o que é que custa, né? Você usar um cinzeirinho, deposita ali as suas cinzas, apaga ali a bituquinha, guarda ela e joga no lixo, tá? A natureza agradece, os vizinhos também, né? E vamos criar um ambiente harmônico. Só que ele não fazia só isso, né? Ele também era barulhento. Inclusive teve uma vez que ele chegou bem louco da balada, às 6 horas da manhã, junto com um amigo, e o que ele resolveu fazer? Ele resolveu pegar uma caixa de som, colocar na varanda e conectar o celular dele nessa caixa de som e ficar ouvindo funk. Olha que coisa super legal, né? Ele fez isso, não vou dizer que ele fazia, ele fez isso uma vez pelo menos que eu me recordo. E aí eu acordei num sobressalto, falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Da onde vem esse som? Eu de pijama fui lá, abri a janela, fiquei tentando procurar da onde vinha, falei com o meu porteiro falou, tá vindo do apartamento tal. E aí 2 pessoas já haviam subido lá, um morador e o zelador, acompanhado do zelador, para bater na porta dele. Sabe por quê? Porque ele não atendia o interfone. Olha só que pessoa bacana, né? Ele sabia que estava fazendo coisa errada, ele nem parou de fazer a coisa errada e tampouco atendeu o interfone. Teve que ir lá o zelador, junto com outro morador, bater na porta dele. E não foi da primeira tentativa não, ó. Tocaram a campainha, sabe quando você mete o dedo na campainha? Então meteram o dedo na campainha, bateram bastante na porta dele até que ele apareceu. O zelador viu que estava com a caixa de som e falou, olha, é o seguinte, você não pode colocar a caixa de som lá na sacada, então por favor, você bota pra dentro e diminui esse som porque tá dentro do horário de silêncio, tá? Aí ele resolveu, né, foi coagido ali pelo zelador e pelo outro morador, mas ele recebeu uma advertência por essa indisciplina, por ter ferido o regimento interno na questão de barulho, tá? E
ele era um inquilino, né, como eu falei no começo do vídeo. O que acontece? Quando o inquilino recebe uma advertência, na verdade a advertência vai para a unidade, ou seja, vai para o proprietário. Então o proprietário estava ciente desse mau comportamento dele, porque ele já havia recebido a advertência também por causa do cigarro, né? Porque você está ali colocando em risco a questão de poder causar um incêndio, né? Mas nada melhorou muito assim no comportamento dele. Ele continuava fumando, o som ele não causou o mesmo problema não que eu tivesse sabido, então se tivesse causado, provavelmente teriam me avisado, pedido aí para tomar providências. Mas aí, gente, por que ele saiu do condomínio? Porque além disso tudo, ele também era inadimplente, caloteiro. Ele não pagava nem o aluguel, tampouco o condomínio, né? Quem pagava o condomínio era o proprietário, só que no repasse o cara não pagava nada. Então ele estava à beira do despejo. Ele só saiu porque se ele ficasse um pouquinho mais, ele ia ser expulso judicialmente, porque ele não estava com as contas em dia. Então é aquela pessoa que é o pacote completo, né? Ele é péssimo na convivência e ele também é péssimo em cumprir no caso com um contrato de aluguel. E aí eu só fiquei pensando no seguinte, puxa vida, o cara já dava tanto problema aqui para o condomínio na questão de convivência, era uma pessoa que nitidamente não tinha perfil para morar em condomínio porque ele não respeitava as regras, né, de convivência, de morar em coletividade. Por que o proprietário não tomou providências antes? Será que ele não poderia ter rompido o contrato e botado esse cara para correr e alugado para uma outra pessoa melhor tempos atrás, quando já havia indícios de que essa pessoa não era uma pessoa bacana para morar no condomínio? Mas nada foi feito, né? Só quando doeu no bolso do proprietário é que as providências foram tomadas. Mas aí, para fechar com chave de ouro, né? Porque uma pessoa dessa, ela deixa um rastro na hora que ela vai embora. O que ele fez? Ele tinha lá um prazo para desocupar o apartamento e aí na véspera ele resolveu fazer a mudança. Às 9 horas da noite, olha só que coisa super legal, né? Existe horário para fazer mudança, você não pode simplesmente falar, vou fazer a minha mudança agora porque eu quero. Não é assim, precisa ser agendado previamente com o zelador. Por quê? Tem horário para isso acontecer, não pode ser às 9 horas da noite, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que colocar proteção na cabine do elevador, porque senão estraga, arranha. Mas é que esse cara fez? Ele fez mesmo assim por quê? Porque ele é uma pessoa que não segue regra alguma, ele não tá nem aí, né? Mas pelo menos ele avisou o porteiro, aí o porteiro falou, olha, pega pelo menos o protetor, né? Aí ele fez essa gentileza, olha só, ele conseguiu ser um pouquinho gentil com o prédio, né? Ele colocou a proteção no elevador e ele tirou o fogão dele, né? E levou. Mas aí o que aconteceu? Nessa de tirar as coisas dele, ele acabou com a porta de entrada do apartamento. Deve ter tirado de qualquer jeito, tem um corredorzinho estreito ali, ele deve ter puxado de qualquer jeito, eu sei que ele detonou com a porta. Então uma pessoa que não consegue nem chegar bem, tampouco ir embora bem. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz. Eu sorri muito, assim como estou sorrindo aqui neste vídeo, eu sorri muito no dia, eu não resisti, inclusive falei pro meu zelador, que notícia maravilhosa que você está me dando, nos livramos de um traste. Me desculpem aqui por tanta sinceridade, gente, mas é assim, é uma tagzinha que eu tenho aqui chamada desabafo da síndica. Então eu vim aqui, fazia muito tempo que eu não trazia um desabafo, então eu trouxe esse desabafo para vocês. E aí fica o recado para você que mora em condomínio, que você gosta de fumar na janela e você gosta de lançar sua bituca, você gosta de botar um som alto. O recado para você é o seguinte, não more em condomínio. Condomínio não é para você, porque o condomínio ele é um exercício da coletividade, de viver em harmonia, de acordo com as regras daquela comunidade. O condomínio ele tem um regulamento interno, ele tem uma convenção, e isso tudo deve ser respeitado quando você mora num condomínio, num espaço que você divide com outras pessoas. Até porque se cada um quiser trazer o seu próprio hábito, o seu próprio estilo de vida,
não vai dar certo, porque vai haver conflitos. Então, quando você resolve morar numa comunidade, você tem que saber que há regras a serem seguidas. Então, se você é uma pessoa que preza pela sua liberdade absoluta, não mora em condomínio. Vai morar numa casa, de preferência numa casa assim, bem isolada, né, de outras casas, porque daí você não vai incomodar os vizinhos, porque daí no caso, se você incomoda muito um vizinho de uma outra casa, ele vai ter que chamar a polícia, e aí não é legal, né, gente? Então, esse era o recadinho que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu joinha. Se você enfrenta problemas com um vizinho tipo esse que tínhamos aqui no meu prédio, manda esse vídeo para ele, de repente você dá essa indireta, manda para o síndico para ver, quem sabe ele consegue tomar algumas providências que ele ainda não tenha tomado, como mandar advertência, na reincidência mandar multa, quem sabe enquadra essa pessoa. E também para você que é proprietário de imóveis e que aluga, né, para as pessoas. Então fica esse recado aí para você, né? Toma cuidado na hora que você for colocar o seu imóvel para alugar. Checa a ficha da pessoa, atrela no contrato de locação que ela é obrigada a seguir as regras que estão no regulamento interno e na convenção do prédio. Porque você também se protege, porque se a pessoa ela não cumpre com isso, é um motivo para você poder romper o contrato. Para você que ainda não está inscrito no canal, fica o convite para você apertar o botãozinho escrito inscrever-se, um botãozinho vermelho. Se você acompanha pelo Facebook, basta você apertar o botão de curtir, que aí você passará a receber as novidades quando elas forem publicadas aqui nas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!